Muito boa tarde, eu tô gravando aqui ainda de manhã, mas você obviamente vai estar vendo esse vídeo já na parte da tarde. Voltamos, né, pra gente poder falar sobre as novas situações do Botafogo, rapaziada. Temos 3 reforços já se encaminhando e a gente vai fazer uma reflexão sobre algumas peças que estão chegando, as características dos jogadores que estão chegando aí pro Botafogo e, né, temos aí alguns desafios até essa Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo vai ter mais 2 jogos, né? Contra o Santos e contra o Ceará. São 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Não temos mais desafios em mata-mata. Missão cumprida. O Botafogo passa para as oitavas de final da Conmebol Libertadores e o Botafogo também está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos refletir sobre algumas situações. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E teremos algumas novidades bem interessantes aqui no canal em breve, galera. Inclusive tá chegando, né? Eu estarei na Copa do Mundo de Clubes, né? O pai vai estar presente na Copa do Mundo de Clubes. Estarei em Seattle, Los Angeles, primeira fase toda acompanhando o Botafogo, segunda fase já acompanhando o futebol de forma mais geral e a gente começa a conversar sobre isso aqui, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma análise mais rica a respeito do Botafogo e Universidade de Chile. Missão cumprida, gente. A gente tem os nossos erros de planejamento, a gente tem os aspectos que a gente vai criticar, o mapeamento de contratações do Botafogo nessa temporada, o John Textor, o Renato Paiva, beleza, a gente pode criticar um jogador ou outro e tal, mas assim, o Botafogo ganha, na verdade não é ganha, o Botafogo conquista uma nova oportunidade. Esse jogo era o jogo mais importante do ano. Era o jogo mais importante do ano. O Botafogo tinha que vencer essa partida, né? E esse jogo, a última terça-feira, ela definiria o que seria o segundo semestre do Botafogo. Se ia ser um segundo semestre, pô, meio água de salsicha, meio uma coisa mais, né? Jogando uma Sul-Americana, né? A gente ia ficar com aquele estigma, porra, esse Botafogo não deu certo mesmo, o atual campeão, porra, perdeu, foi eliminado na fase de grupos. Não foi o que aconteceu. O Botafogo passa com 1 a menos, isso é muito legal, tal qual o Bragantino, pré-Libertadores, tal qual o final em que o Botafogo foi campeão. O Botafogo está nas oitavas, beleza? Já tem alguns possíveis oponentes, certo? A gente tem aí São Paulo, Palmeiras, River Plate, Estudiantes e LDU, né? São nesse momento as 5 equipes que o Botafogo pode encarar. Eu acho que tem mais uma que eu tô esquecendo, mas enfim, né, que o Botafogo pode encarar na próxima fase por ter passado em segundo lugar. O Flamengo também passou em segundo, quase foi eliminado. O Flamengo passou em segundo e o Botafogo não pode pegar o rubro-negro nas oitavas de final, tá certo? Hoje a gente vai ter a definição do Fortaleza, né, ou do Racing, e tem um outro grupo lá que também não tem brasileiro, pode ser um Peñarol, né? Enfim. Sobre o jogo, destacar aqui a atuação absurda do Vitinho, cara. Volto a repetir, o Vitinho é um cara que tem que ser valorizado, beleza? Vitinho é um cara que ele tem lá os seus problemas de cruzamento, né? Mas é um cara que marca absurdamente. Apesar de ser um cara leve, um cara rápido, é um jogador muito forte fisicamente, né? E marca como poucos, beleza? Não é um cara cego na construção, é um cara que constrói bem jogadas, tem boa leitura, não à toa, né? Foi dele a ligação ali numa cabeçada que originou a jogada do gol, do Vitinho pro Arthur, do Arthur pro Savarino, do Savarino pro Igor, pro Botafogo fazer o gol da classificação mesmo com um homem a menos. Jogou pra cacete, tem às vezes algumas deficiências ali de tomada de decisão meio, né, que irrita um pouco, o cruzamento também, enfim, mas também se soubesse fazer essas duas coisas ele não tava no Botafogo, ele tava na Europa, né? Lugar por onde ele passou, inclusive jogou no campeonato inglês. É muito bom jogador. Barbosa espetacular, né? Voltou naquele ritmo dele, dando porrada quando tem que dar porrada, jogando com elegância, com classe, com boa construção de perna esquerda, do jeito que sabe fazer. O Cuiabano acabou de dar uma declaração, ele fez uma partida bem ruim, perdeu o gol, né? Não foi bem, mas ele falou que ele estava jogando sacrifício, estava com a lombar, né? Com dores na lombar, enfim. Tem todo o crédito do Cuiabano, beleza? O Alex Telles teve que levar ponto na cabeça, né? Gostei muito do Marlon. O problema do Marlon foi a finalização. Ele não pode perder os gols, as oportunidades que ele tinha, do jeito que ele perdeu. E acho que quando ele perdeu o primeiro, que a bola subiu, ele ficou sem confiança para partir para cima nas outras jogadas. E acho que
uma entrada, sei lá, cara, de um Natan, de um Santiago Rodrigues, o Botafogo poderia ter tido mais poder de fogo para definir a parada com mais tranquilidade. Mas é foda, né? Você fazer essa escolha, aí você tira um volante e coloca o Santiago, perde a marcação, toma o gol, a culpa ia ser do Renato. Então, enfim, escolhas, e o Botafogo se deu bem na sua escolha, ganhou o jogo por 1-0. E outro cara que tem que ser enaltecido é o Alan, tá? O Alan demorou para acontecer no Botafogo, não foi bem no segundo semestre do ano passado, o time estava encaixado, tivemos a pré-temporada, as coisas não estavam fluindo, ele não estava entrando bem. Mas aí de lá para cá, ele entrou bem num jogo do Campeonato Brasileiro. O Alan, rapaziada, é fundamental a gente falar isso. Não fosse o Alan, talvez o Botafogo não estivesse nas oitavas de final da Libertadores agora. Eu estava lá, né, em Carabobo, para aquela partida contra a equipe venezuelana. O Botafogo leva um gol faltando 15, 10 minutos para acabar a partida. O Botafogo estava sendo eliminado ali. O Carabobo estava gostando do jogo. Chegou um determinado momento que o Carabobo estava mais perto de virar o jogo do que o Botafogo de empatar, né? De desempatar, perdão. O Alan entra e ele reorganiza o meio-campo do Botafogo. O Botafogo volta a ter dinâmica, volta a ter a bola. Ele ganha várias jogadas no pós-perda que fizeram o Botafogo retomar bolas importantes, né? O Alan recolocou o Botafogo no jogo. Claro que o cuiabano merece o destaque por aquela partida, fez uma partidaça, fez o gol da vitória, o Vitinho também. Mas não fosse o Alan, eu acho que o Botafogo não teria desempatado aquele jogo ali. Alan entrou muitíssimo bem no outro jogo contra o Estudiantes. Teve um outro jogo no Campeonato Brasileiro que eu não me lembro, que ele entrou muito bem no Newton Santos. Flamengo, o Alan fez uma baita partida pelo lado esquerdo. E é um jogador versátil, né? É um jogador que ele pode atuar como volante, é um jogador que ele pode atuar como meia, circulando ali pelo lado esquerdo, né? Como ele sempre fez na carreira. Acho que tem a ver com a intensidade. Pô, jogou muito tempo nos Emirados Árabes, tá mais leve, vem entrando cada vez melhor e é um cara que pode contribuir muito pro Botafogo. É aquilo. A gente tem hoje o Gregory e o Marlon bem consolidados. O Gregory é um cara que ele não apoia tão bem, mas ele marca muito. O Marlon é um cara que ele não marca tão bem, mas ele apoia muito, ele constrói muito bem. O Alan é um cara que ao longo da sua carreira ele sempre teve o histórico de marcar muito bem e construir muito bem. Então assim, é bom se aflorar essa competitividade interna e por que não pensar em breve no Alan como titular do Botafogo, independente do lugar que seja. Eu acho que é muito interessante, beleza? E agora a gente fala aqui das possibilidades de contratação, tá? O Botafogo está no mercado buscando um atacante, um jogador de beirada pelo lado direito, um meia e 2 zagueiros, tá bom? Esses 2 zagueiros a gente já sabe. Então, Gustavo Martins estava sendo sondado, mas o Botafogo está fechando 2. Caio Pantaleão, que vem do Krasnodar da Rússia, que tem uma situação documental diferente em relação ao Zenit, né, que deu aquele imbróglio com o Wendel. O Abner, que é muito bom zagueiro, na minha opinião. Né, alguém comentou aí que ele jogou mal num jogo que o Flamengo ganhou do Juventude. Beleza, todo mundo pode ter uma partida ruim. Eu acho ele bom jogador. Se você discorda, tá tudo bem. Curioso a gente refletir o fato de que o Botafogo tá contratando 2 zagueiros, né? Não sei porquê, se alguém pode ir embora, né? Mas enfim. O fato que são 2 bons zagueiros. E o Montoro, que é a contratação que mais me animou e que está sendo encaminhado como novo reforço do Botafogo, chegou a não viajar agora para esse próximo jogo. Acho que o Vélez está na Colômbia, algo do tipo, ele não viajou. Então ele pode sim estar a caminho do Botafogo já para a Copa do Mundo de Clubes, tá? O Montoro, camisa 10, baixinho, veio do Vélez, lembra muito a Almada jogando, né? Acho que não tem a mesma qualidade, mas é muito bom jogador. É um perfil, né, diferente. O Botafogo está buscando esses jovens jogadores, né, como o Abner, como o Montoro, né? Acho que o Botafogo tinha que contratar um jogador mais encorpado? Acho. Não necessariamente midiático, tá? Eu lembro que a gente tinha uma predileção, tem que trazer Rames, e eu falando, gente, o Rames já não joga bola há muito tempo, tal. O Rames foi pro São Paulo, não fez nada, o Botafogo contratou outros jogadores do mercado que brilharam e que não tinham renome internacional do Rames. Então a questão não é contratar um jogador, uma estrela. A questão é você contratar jogadores encorpados, beleza? E também apostar nesses jovens jogadores, como é o caso do Montoro. Sinceramente, me agrada muito. E eu acho que pode ser essa peça aí para jogar de meia central. Tá certo? Enfim, rapaziada. Um abraço.
Tamo junto, até a próxima e a gente volta mais tarde com mais. Fui!